E Deli, deixa eu te perguntar, o que você achou? Você acabou de elogiar o Haddad. Reforma tributária, e vou até pegar um assunto que não é muito do seu métier. O Haddad fez uma articulação realmente espantosa com Arthur Lira, que fez o que fez contra o presidente Lula. E a gente teve notícia, inclusive, hoje do Lira tentando censurar o canal ICL, que está denunciando, enfim, o passado dele lá nas Alagoas. Como é que você vê esse papel que o Haddad está exercendo, que muitas vezes, às vezes, ele apanha do nosso próprio campo, porque ele vai efetivamente conversar lá com a Faria Lima e tira uma reforma tributária que muita gente não está conseguindo nem colocar defeito. Olha, Pedro, é o seguinte, ó, eu fiquei 3 anos sentada numa cadeirinha que eu não desejo para mais ninguém. Aliás, eu rezo todo dia para o Padilha ser bem-sucedido, porque eu fiquei 3 anos na Secretaria de Relações Institucionais, né, fazendo todas as negociações, todas as tratativas com o Congresso Nacional. Entende? Várias coisas absolutamente espinhosíssimas, como Comissão da Verdade, Marco Civil da Internet, Código Florestal, o novo marco regulatório dos portos, assim, só para lembrar de algumas coisas que me Foram deram fáceis, né? Com o Eduardo Cunha lá no Congresso. Isso, exatamente. Lembrando que é o seguinte, o senhor Arthur Lira, o Haddad foi conversar e combinar com as coisas com o Arthur Lira, eu fiquei 3 anos tendo que dialogar semanalmente na minha sala com o Eduardo Cunha. Nossa. Por quê? Por quê? Porque ele era líder da bancada do MDB e depois ele virou... Aí, quando ele virou presidente da Assembleia, graças a Deus, daí eu já... Da Câmara, né? Graças a Deus, daí eu já fui para os direitos humanos, eu não tive mais que lidar com isso, né? Uhum. Mas é assim, ó. Eu quero te dizer que não tem jeito. O presidente Lula está coberto de razão. Me elegeram, mas elegeram aquele Congresso. Eu não negocio com o suplente. Eu negocio com quem está lá. Quem está lá tem legitimidade tanto quanto eu, porque foi eleito. Então, me deram este pacote, né, este embrulho, para fazer sopa. Né? Vamos embora. Então, vamos embora, vamos fazer. E o Haddad se saiu muito bem. Eu quero aqui dar os parabéns, porque realmente ele se saiu muito bem em todo o processo de negociação, porque reforma tributária é um enrosco. Agora, eu quero ver mesmo aquela outra que vai mexer na renda, né? Renda e patrimônio. Imposto aquela de outra renda, parte, né? né? Aquela outra Porque, faltou a parte 2. Não é que faltou, na realidade nem poderia... porque eles fizeram na reforma tributária uma coisa interessante, porque se eles não tivessem desconstitucionalizado várias questões, ficaria mais difícil ainda passar. Porque, por exemplo, a tributação sobre determinadas rendas, lucros e dividendos, a questão das lanchas, dos iates, dos jet ski, dos aviões, dos helicópteros e tal, isto tudo precisaria, antes dessa reforma tributária, estava constitucionalizado. Então, o que eles fizeram foi facilitar a aprovação desta outra parte que vai ser difícil. Tá? Então, não vamos precisar para fazer esta tributação, este arranjo dos 308 votos. Mas, mesmo assim, né, vai precisar de voto. E aí eu quero ver, aprovar determinadas coisas que mexem na maior parte dos bolsos dos que estão lá ou dos que financiaram os que estão lá. Aí vai ser duro. E Deli, aproveitando que você falou esse cotidiano aí das relações institucionais, qual que você acha pior, Eduardo Cunha ou Arthur Lira? Olha, querido, é uma disputa dura, né? Dura. Você sabe que eu era assessor do Comitê Gestor da Internet na época do Marco Civil. Eu acompanhei bem de perto essa discussão. Então você acompanhou de perto como foi dura aquela aprovação, não foi fácil. Foi. Não foi fácil, querido, não foi fácil. Não. Mas deixa eu te dizer, o que é que torna o Arthur Lira, digamos assim, mais complexo e difícil? Sim. Porque né? O Congresso, a presidência da Câmara e do Senado acumularam muito poder.
Uhum. Inclusive, né, o poder orçamentário. Orçamento secreto. Então... A Porque, coisa assim, quando a maior parte do tempo que eu peguei o Eduardo Cunha, a maior parte, nós não tínhamos ainda emenda impositiva. Nenhuma emenda impositiva. Então, assim, ainda... Eu me lembro que a força dele vinha dos lobbies, né? Tinha o lobby das teles, tinha o lobby... Não, querido. O poder dele vinha dos jabutis. Aham. Conhece os jabutis? Nas leis, Porque, sim. assim, ó, como é que funcionava? E o presidente da Câmara era aquele deputado lá do Rio Grande do Norte, que sempre me foge o nome, meu Deus amado, do MDB. Peraí. Opa, Iveli, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. É que eu tô tentando lembrar. Sempre Não, me eu tô pegando foge aqui, ó, peraí. o nome dele. Walter Assis? Não. Peraí. Ele não é mais parlamentar. Ele foi Ah, tá. presidente da Câmara nos 2 últimos anos do mandato da Dilma. Da Câmara, 2016. Não. Não, peraí. Walter 2015. 2015. Tá, peraí. Não, 2015 é o Eduardo Cunha. É É o Eduardo 2014. 2014, é Marco Maia? Não. Peraí, Marco deixa eu Maia ver. foi antes. Peraí. Henrique Eduardo Alves? Exatamente. Não, é ele. Henrique Então, Eduardo o que é Alves. que acontecia? Durante 2 anos, o Eduardo Alves era o presidente da Câmara, MDB. O MDB era a maior bancada. O líder da bancada era o Eduardo Cunha. Então, o que é que acontecia? Todas as matérias tramitando na casa, ou por medida provisória, o projeto de lei do Executivo ou do próprio Legislativo, que envolviam dinheiro, matéria que envolvia questão financeira, ou era o Eduardo Cunha, que era o relator, ou era alguém que ele designava. Porque o presidente da Câmara tinha o poder de delegar, de escolher relator de projeto. Sim. E aí ele combinava o jogo com o Eduardo Cunha. Então, matéria que não tinha dinheiro, aí ia para todo mundo, certo? Agora, matéria que envolvia dinheiro, que podia colocar os jabutis, aí era do Eduardo Cunha ou de alguém. E aí, para cada jabuti, tinha uma negociação. E é por isso que o Eduardo Cunha financiou uma bancada dele. Tanto eu não estava mais na SRI quando teve a eleição do Eduardo Cunha para presidente, que eles lançaram, né, o Palácio lançou o Arlindo Chinaglia para presidente, né? Sim. E eu dizia alto e bom som, entende? Eu falava assim, gente, vocês estão tudo louco. Vocês querem aqui que eu dê os nomes? Eu dou nome e CPF de quem vai votar no Eduardo Cunha. Porque a gente acompanhava todas as negociatas dele, entende? A gente sabia com quem é que ele articulava. Entende? Então, tanto que, assim, eu dizia alto e bom som, sem pestanejar. O Eduardo Cunha tem, no mínimo, de 240 a 250 votos garantidos. É a bancada dele. Ninguém tira. Não é partidária, é dele. É dele. Porque o Eduardo Cunha também fazia uma coisa, né? Primeiro trabalhava, ele era um cara, assim, daqueles, entende, dedicado, trabalhava muito, né? Muito. Não tinha nada de vadiagem, ele trabalhava muito e eu ficava muito triste dele trabalhar tanto, entende? Porque era sempre complexo o trabalho dele. Podia ser meio Bolsonaro, né? O Bolsonaro podia ser mais folgado, né? Mas assim, entende? Não, ele trabalhava, era eficiente, que para mim é desgraça. E tinha uma coisa, né? Coisa que o governo às vezes tem dificuldade de fazer. Fez acordo, cumpre. Não cumpriu, tem a penalidade de não ter cumprido. Com o Eduardo Cunha era isso. Ele fazia o acordo, se o parlamentar não cumpria,
a parte que lhe cabia, né, de votação ou de representação, ou seja lá o que for que ele combinava com o parlamentar, acabou, não tinha mais. Entende? Conhece, assim, o Ratinho? Aquela experiência. E governo tem uma coisa que um deputado não tem, né, Ideli? Porque se o governo for duro demais... Como é que governo, faz? né? Como é que Como faz? é que faz? É um governo. Agora, um lobo solitário, um cara que fez a carreira dele também em cima dessas... As negociações começam pela candidatura dele, né? Isso que é importante a gente lembrar. Como é que ele se lança lá no Rio de Janeiro, nos círculos evangélicos. Ele faz a escola que o Bolsonaro depois vai percorrer também. Mas era bem assim, entende? Era isto que eu vivenciava lá. Você tá animada com o Padilha, além de rezar todo dia por ele? Eu rezo muito, mas o Padilha é bom de serviço. É bom. Um bom de serviço. O Padilha é gente fina. E conhece... eu ainda tinha como é que eu vou dizer? Eu ainda tinha um déficit, né? Porque eu conhecia bem o Senado. Tanto que a Dilma nunca teve problema no Senado. A gente costurava tudo direitinho, entende? Ali a gente tinha uma excelente relação, tanto que quando a gente tinha dificuldades na Câmara, quem nos salvava era o Senado. Uma situação mais ou menos parecida como hoje, né? O Senado é que meio que dá, né, um pouco mais de tranquilidade para o presidente Lula. Então, quando eu assumi a SRI, eu vim com bastante bagagem do Senado, das relações e tal, então funcionava bem. E na Câmara, sempre com um pouco mais de dificuldade. Além do que, né, Pedro, o machismo impera, né? Sim. Entende? Então, você ser... Porque eu fui a primeira mulher a assumir aquela cadeirinha ali, né? Sempre é homem. É um peso muito grande. Quem faz política é homem, quem articula é homem, quem pensa é homem. Mulher não, né? Você não pensa, não articula, não sabe nada, infeliz, né? Então, além de ter o déficit com a Câmara, que eu tinha mais convivência no Senado, eu tinha duas convivências boas, do Senado e dos parlamentares que participavam, que normalmente são quase sempre os mesmos, da Comissão Mista do Orçamento, que cuidava do orçamento, porque nos meus 2 últimos anos no Senado, eu fui líder do governo no Congresso, então eu articulava toda a tramitação, a aprovação, né, das peças orçamentárias e dos projetos de lei de crédito e tal. Então, digamos assim, os deputados e deputadas que eu conhecia mais, assim, mais, né, eram os da Comissão Mista de Orçamento. E eu tinha também alguma relação com os parlamentares por causa das CPMIs, né? Que eu participei várias. Só que ali era engraçado, porque na CPMI a maior parte, com exceção dos petistas, né, que participavam, o resto era tudo oposição. Então também não era digamos que não era uma relação muito boa, né? Porque eu ia para a goela, né? Total.